Olá, prezados, tudo bem? A paz do Senhor. Bem, bom tê-los aqui nessa noite. Nós vamos ter a gente colocou uma beiranda especial, 4x1, né? Chamei quatro indivíduos ociosos, desocupados. Brincadeira, né? 4 pessoas aqui, na verdade 3, né? 3 amigos fantásticos aqui, 3 professores especiais para poderem ministrar essa lição. A gente vai fazer essa lição num formato diferente, no formato de rodízio. A gente dividiu, né, como se divide trabalho em grupo em universidade, em escola, né? Cada um fala uma parte. Mas daqui é diferentemente do que às vezes acontece nas escolas, né? Onde um apresenta, o outro tira a cópia, o outro faz, né? O outro faz o cartaz de cartolina, né? E aquele que não estudou apresenta aquilo que não, né? Aqui vai ser diferente, né? Esse estudo de hoje de falsos profetas, a gente se ressentiu, né, de ter o batismo, não poder apresentá-lo aqui, pelo menos aqui na sede, esse tema. Então a gente resolveu fazer de uma maneira diferente. Então acho que vai ser bem legal a dinâmica que a gente vai empreender aqui. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo da gente orar aqui, eu até queria fazer menção de um evento que nós vamos ter agora, no dia 26, né? 26 daqui sem ser essa próxima quarta-feira, a outra, nós vamos ter uma live do NPC. NPC é um núcleo de estudo de política e conservadorismo que nós estabelecemos, que nós criamos ali junto à fábrica EBD. Todo mês esse núcleo de estudo se propõe a discutir um assunto relevante, uma temática relevante, né? Nós já falamos sobre o que é conservadorismo, já falamos sobre homossexualismo, sobre feminismo, não é? 24, obrigado. E essa próxima abordagem agora vai ser sobre guerra cultural. Vai ser baseada aqui no tema desse livro, que é um livro bastante interessante, Peter Kraft. Tem algumas ideias, alguns apanhados aqui, né, algumas questões que são muito relevantes para aquilo que a gente está vivendo na sociedade hoje. Então, os nossos debatedores, que serão o pastor Gilson Paulo, o irmão André Batalhão, que deve estar assistindo a gente aqui no online, e o Emanuel Felipe. Na verdade, o Emanuel Felipe foi o cara que idealizou esse negócio aí do NPC, essa ideia da gente criar um grupo de estudos sobre esses assuntos. Então, participe, né? Vale a pena você se inteirar. Se você quiser comprar o livro, ele está lá no site do Te Atualizei, acho que da Bárbara, aquela mineirinha do Te Atualizei, né? Bem interessante, é baratinho, acho que o livro é R$25, vale a pena você investir. Se você não tiver o livro, quiser conhecer um pouco mais sobre ele, nós estamos aqui na biblioteca da EBD, tá bom? Se você prometer que vai ler e vai devolver de volta, a gente pode emprestar. O pessoal às vezes pensa que pega as coisas na casa de meu pai, né? Não precisa devolver nada do meu pai. Às vezes precisa. Esquece. Tá bom? Então é isso. E antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir uma oração para um amigão mesmo Eu até falei com a minha filha Ana Luísa. Você já viu aquele amigo que você sabe que, poxa, se você morrer, ele vai correr para segurar a alça do teu caixão? Fala assim, meio mórbido isso, né? Mas é aquela pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa, ela vai abandonar qualquer coisa que estiver fazendo para estar com você no último momento. Pois é, esse meu amigo, eu tenho um amigo chamado Samuel Flores, Samuelzinho, o Alex. Ele teve um problema sério de coração, né? Está internado no CTI, estado bem grave. Eu gostaria de pedir oração por ele. Tá? Vou pedir que os irmãos orem comigo. Por favor, vamos curvar as nossas cabeças antes da gente começar. Deus amado, louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Nós que vamos estudar, Senhor, nesta noite sobre falsos profetas. Que Tu possa, Deus, nos abençoar, nos iluminar, ó Deus, abrir o nosso entendimento para que possamos descobrir, Senhor, as artimanhas de Satanás, Senhor, a usar, Senhor, homens e mulheres, ó Deus, para tentar desvirtuar o Teu povo, Senhor, do Teu caminho. Deus, que Tu possas abrir os nossos ouvidos, Senhor, atiçar, Senhor, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, não possamos, na verdade, sermos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano, por qualquer, Senhor, artimanha de Satanás. Abençoa, Deus, as nossas vidas nessa noite, que Tu possas, ó Deus, para cada um de nós, Senhor, abençoando-nos, Senhor, tornar-nos, Senhor,
canais, Senhor, da transmissão, Senhor, da tua vontade, Senhor, do esclarecimento, Senhor, do conhecimento. Ó Deus, abençoa os nossos amigos internautas, aqueles que vão assistir, Senhor, a essa ministração dessa aula, que tu possa, Deus, também abrir o entendimento deles para que eles possam receber, ó Deus, essa mensagem, Senhor, de bom grado. Peço, ó Deus, a Ti, neste momento, Senhor, aqui em comunhão com os meus irmãos, uma bênção toda especial, a Tua intervenção, a Tua cura, Senhor, sobre a vida do Samuelzinho. Ó Deus, guarda o Teu servo ali no leito de hospital, Senhor, comunica, ó Deus, saúde aos seus órgãos, abençoa, ó Deus, a sua vida, restabelece, ó Deus, o equilíbrio, Senhor, em todas as áreas da sua vida, Senhor, principalmente na sua saúde agora neste momento. Toca, ó Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida do Samuel, Senhor. Nós intercedemos sobre ele porque acreditamos, Senhor, cremos, ó Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo é o médico dos médicos, Senhor, e que a Tua palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Abençoa, Deus, o Teu servo ali no leito de hospital, abençoa, Deus, a sua vida. Esteja conosco, ó Deus, nesta noite. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Hoje, nessa proposta da Escola Bereana 4x1, nós não vamos cantar no final com uma banda, mas certamente nos esforçaremos aqui para poder trazer um pouco dessa temática que é muito importante para os dias de hoje. A lição de número 7, ela fala sobre o perigo dos falsos profetas. E talvez dentro dessa revista que fala sobre o ministério profético, a questão da contemporaneidade, esse tema, ele é um daqueles que vai saltar aos olhos para que a gente possa discernir nesse tempo sobre algumas demandas que nós, enquanto igreja, precisamos estar atento, precisamos estar discernindo os acontecimentos. Eu tenho conversado muito com pessoas próximas a mim, temos orado por discernimento e sabedoria, e muitas das vezes a gente ora por discernimento, por sabedoria de Deus, para poder identificar coisas que vão abençoar as nossas vidas. Mas esquecemos de, por exemplo, ter essa busca pelo discernimento, pela sabedoria, por direções espirituais para que a gente venha fazer uma distinção daquilo que no mundo espiritual muitas das vezes prejudica nossas vidas. E quando falamos de falsos profetas, nós estamos falando de uma pessoa ou algumas pessoas que podem trazer uma mensagem que pode até ser parecida com a palavra de Deus, pode até ter semelhança, pode ter características ou uma fantasia ou uma maquiagem sobre aquilo que as Escrituras Sagradas traz, mas que, na verdade, é uma mensagem enganosa, uma mensagem que pode, inclusive, destruir. Então, a lição 7, nessa escola bereana especial, o perigo dos falsos profetas, vai trazer certamente para você aspectos importantes que vão nortear a sua vida espiritual e, principalmente, o seu discernimento espiritual. Como foi dito, e você tem observado aqui ao longo das nossas aulas, quando falamos de profecia, quando falamos de mensagens oriundas de Deus, ou oriundas de qualquer outra entidade dita como divina, aqui na revista trata sobre essas questões, nós devemos atentar, porque a artimanha de Satanás é buscar se parecer com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus tem como prioridade para o seu povo. Aperta ali o Felipe, por favor, não dá o ok não. Não dá o restart também não, que ele dá prejuízo. Aqui, isso. Abre o PowerPoint novamente. Maravilha. A gente tem um texto áureo, esse texto áureo ele vai, de alguma forma, trazer um alerta. 1 João, capítulo 4, o verso de número 1, que diz: amados, é isso mesmo que eu botei aqui? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então você vê que esse alerta bíblico fala sobre uma questão que vai acontecer de alguma forma naturalmente no ambiente que nós estamos inseridos. João aqui ele vai trazer esse alerta, nós vamos ter aqui uma sequência dessa porção do texto bíblico para nos orientar sobre isso. Vai falar da natureza daquele que se levanta como falso profeta para trazer, como eu disse, uma mensagem que destoa com a vontade de Deus.
E aí a gente pode pensar numa coisa aqui muito interessante. Você olhando para essa nota, você consegue me dizer se ela é falsa, se ela é verdadeira? Sim ou não? Não consegue. De fato, porque quando você olha para uma foto, ou até quando você pega uma nota na sua mão, você às vezes tem alguma dificuldade de conseguir ser norteado numa distinção entre o que é falso e o que é verdadeiro. Isso se dá claramente porque a razão de a gente entender que uma nota, ela tem uma reprodução, seja ela original, verdadeira ou falsificada, ela vai parar sobre umas questões relacionadas aos detalhes. Os detalhes vão dizer aquilo que tem a ver com a natureza original e com aquilo que pode ser falsificado. Isso vai dizer para a gente o quê? Se nós não discernirmos corretamente os detalhes daquilo que é apresentado a gente, obviamente nós podemos ser enganados, porque tem semelhança, tem aparência com aquilo que é verdadeiro, mas destoa da originalidade. Quando nós olhamos aqui, eu coloquei essa ideia aqui, isso é uma foto, até no site do Banco Central do Brasil tem essa foto. Você vai ver que uma nota de R$100, ela tem vários aspectos que vão trazer aquilo que é as suas características como verdadeira. Então você vê aqui, tem a questão da fita, tem a questão da marca, tem a questão da numeração, a questão de marca de registro, marca d'água, que é muito falado sobre a marca d'água, as pessoas costumam colocar uma nota contra a luz para poder conseguir enxergar isso. E por que eu trouxe uma nota de R$100 para poder dar essa ideia entre o que é falso e o que é verdadeiro? Justamente por conta disso. Uma nota, ela está sempre em circulação, uma nota, ela tem um determinado valor. E por que as pessoas falsificam uma nota? Porque as pessoas só buscam falsificar aquilo que tem valor. Um falso profeta, ele sempre busca falsificar aquilo que poderia ser colocado como a mensagem de Deus, porque ele sempre tenta ter os benefícios e o valor daquilo que a palavra de Deus tem, ou daquilo que Deus colocou como mensagem para o seu povo, para poder ele se parecer como, mesmo que ele ainda não possa ser. Você não vai ver ninguém, você não vai ver um criminoso, você não vai ver um meliante fazer a falsificação de um produto, de um material, de uma nota, porque é justamente por conta do valor. Quando não tem valor, não há motivo para se falsificar alguma coisa, não há motivo para poder se criar alguma coisa similar. E quando a gente fala sobre a questão da origem, é onde a gente consegue distinguir. Se você quiser distinguir o que é um verdadeiro profeta de Deus, uma mensagem verdadeira de Deus, de uma mensagem adulterada da palavra de Deus, você vai ter que estar focado na sua origem. E para você conhecer a origem de qualquer coisa, você precisa ir na fonte, você precisa ter conhecimento da fonte. Não é possível você compreender as minúcias dos detalhes sem você ir na fonte. Quem faz a reprodução dessas notas aqui no Brasil? A Casa da Moeda, amparada por toda uma questão de reprodução, de um material, de um papel específico, de toda uma característica. Você acha que é possível nascer alguma nota de real verdadeira se ela não vier diretamente da sua origem, que é a Casa da Moeda? É impossível, porque somente quem cria, que tem a originalidade daquilo que é criado, é que pode fazer a reprodução correta. Quando essa via de origem ela é fraudada, quando essa via de origem ela é deturpada, nós teremos toda um comprometimento sobre aquilo que pode parecer real, aquilo que pode ser verdadeiro, mas que na verdade foi adulterado. Quando algo é falsificado na sua origem, a gente vê alguns aspectos, que a gente poderia falar que são origens espúrias. Eu coloquei aqui algumas, inclusive citadas pela lição, e você vai entender claramente. Uma das origens em que uma mensagem de um falso profeta vai trazer essa ideia de falsificação, a ideia de se tornar uma pessoa que fala algo, ser colocado como falso, é a sua origem na carne. Quando nós falamos de origem na carne, nós falamos sobre algo que pode ser suscetível, aquilo que está
passível de ser adulterado, daquilo que pode ser contaminado. Nós sabemos que um ser humano, ainda por mais que a sua intenção seja boa, aquilo que procede da carne do ser humano, ela tem uma tendência a ser corruptível, a ser frágil em relação a manter a verdade. Quando nós falamos também sobre a emoção, porque a emoção ela é uma fonte que pode ser espúria para a mensagem de Deus. Porque a emoção, ela muitas das vezes se altera. Muitas das vezes a emoção perpassa por circunstâncias diferentes. Quando uma mensagem é vinda pela emoção, ela pode sofrer do declínio de acordo com aquilo que o ser humano está sentindo. Quando também pensamos no auge de uma mensagem ser falsificada, nós pensamos da origem no diabo. Todas essas fontes, todas essas origens de algo falsificado, elas se encontram expostas na Bíblia, quando nós lemos as mais variadas passagens que falam sobre a questão da mensagem, do falso profeta, ou daquilo que pode ser adulterado. Eu diria que as duas primeiras fontes que colocamos, tanto a carne quanto a emoção, ela ainda que possa trazer algo verdadeiro, como eu disse, ela pode estar suscetível a uma variação. E quando vinda de Satanás, quando vinda do diabo, obviamente a origem vai ser suja, vai ser comprometedora. A gente perpassou por algumas lições aqui, já chegando nessa metade do trimestre, você já fundamentou algumas coisas. E uma que eu gosto de fazer aqui, para que traga reflexão para você, para que a gente possa dar sequência nessa lição, é você entender que para nós entendermos o que é um falso profeta, é preciso nós reafirmarmos aquilo que é um verdadeiro profeta. Nunca é demais a gente buscar na fonte da verdade as coisas que são verdadeiras, aquilo que tem autenticidade, para a gente descobrir o que é falso. Eu mostrei aqui duas notas de 100, uma que você não conseguiu distinguir se era falsa ou verdadeira, e uma que eu coloquei as características dela ser verdadeira. Olhando por uma foto talvez seja difícil, mas se você tivesse as duas na sua mão, obviamente, você tendo acesso ao que é verdadeiro, você iria conseguir distinguir aquilo que é falso. Na Bíblia não é diferente, nós precisamos sempre nos remeter à ideia do verdadeiro profeta, para que a gente possa entender o que é um falso profeta. A revista fala sobre o ministério profético. Talvez hoje, quando nós lemos a ideia do que é um ministério profético, nós não conseguimos alinhar muito com o contexto do que nós temos no Antigo Testamento. Mas, se hoje é difícil identificar profetas no nosso mundo contemporâneo, tenha certeza, é muito fácil encontrarmos falsos profetas. Mas os falsos profetas eles não detêm algumas características. A gente já viu até aqui que um verdadeiro profeta ele tem um chamado. Todo aquele verdadeiro profeta que é chamado, ele atende ao chamado e logo ele recebe uma autorização. Uma autorização é quando Deus ele delega a sua autoridade para que alguém possa desempenhar um papel autorizado por ele. Então pense, se existe um homem que fala de acordo com a vontade de Deus, é um homem que foi autorizado, porque ele recebeu uma autorização divina para que ele possa desempenhar um determinado papel. E uma coisa que a gente tem que sempre perceber é o seguinte, após a autorização, há sempre uma ordem, porque Deus ele chama, instrui, autoriza e te envia. Um profeta autêntico, verdadeiro, ele sempre vai ter essas características. A característica de um homem que é chamado, a característica de alguém que é autorizado e também um homem que desempenha a função por uma determinação de uma ordem. Quando você vê alguém isolado no mapa, quando você vê alguém falando de Deus, sobre Deus, mas que ele não tem origem, que ele não tem ligações, que ele não se submete à autoridade, desconfie. Porque se ele não cumpriu esse papel no campo humano, quem dirá no mundo espiritual? Portanto, meus irmãos, nessa aula hoje, nessa introdução que estamos fazendo, é apenas um pouco daquilo que você vai ver aqui nessa noite. Porque nós vamos ter, dentro dessa aula, a ideia muito clara dos critérios que permitem nós fazermos uma distinção entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Se é possível ter discernimento para poder distinguir, se é possível ter discernimento para poder separar características,
nós vamos ver aqui nessa noite. Também faremos alguns confrontos para que você possa ter uma ideia como que a Bíblia apresenta um verdadeiro profeta e como a Bíblia apresenta o falso profeta. No texto bíblico, o que você vai perceber é que houve conflito. Será se nos dias de hoje existe conflito também entre verdadeiros profetas e falsos profetas? Como o texto bíblico vai nos apresentar esses personagens? O fato é que tudo aquilo que provém do Espírito sempre vai fazer oposição à carne, ao que é maligno. E claro, também você vai ver as principais características de um falso profeta. Se até aqui nós reforçamos as características de um verdadeiro profeta, você vai ver a característica daquele que é um falso profeta. Queridos, paz de Cristo, maravilha, um privilégio insofismável, inenarrável, indescritível, que dificilmente se torna possível traduzi-lo em palavras, em função da pobreza das palavras, em traduzir esse momento magnânimo, extraordinário, e por aí vai, né? Vou parar por aqui porque a força que me atinge é maior, né? Portanto, silenciar-me-ei diante de tantas pessoas célebres que aqui estão nessa noite. Um privilégio estar arqueado dos senhores aqui, viu? E tratando de um tema tão relevante, tão importante para a nossa vida, que é exatamente vinculado à ideia do verdadeiro e do falso profeta. Isso, né? E interessante que antes de avançar, pontuar uma questão fundamental, quando se fala em falso e verdadeiro, estamos tratando de categorias, capacidade distintiva, de separar, distinguir, discernir, e isso é possível trabalhar em categoria de certo e errado, de falso e verdadeiro, quando aceitamos parâmetros normativos, regras, referências, que a partir da referência que podemos aquilatar, ajuizar uma questão certa ou errada. Porém, estamos numa fase tão hermética, tão complicada, em que estão vilipendiando, atacando com veemência, com força, com ímpeto, qualquer questão paradigmática, uma questão normativa. As referências estão se diluindo a partir de ataques funestos, nefandos, nefários, que estão tentando exatamente acabar com uma ideia de nos capacitarmos a ajuizar. Isso me refiro porque nós somos herdeiros, de forma inconteste, dessa proposta essencialista. E dentro do essencialismo, podemos então ajuizar o que é e o que não é. Nossa compreensão de verdade não se dá a partir dos contrastes. Nós temos também essa herança platônica, essencialista, em que podemos, portanto, ajuizar. O próprio Jesus afirmou categoricamente que a nossa palavra deve ser muito bem, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência não dele, mas de outrem. Ou seja, a nossa compreensão é verdade. E nessa compreensão hoje, pós-moderna, em que se criar um terreno movediço, qualquer discurso autoritativo, normativo, que visa estabelecer padrão, cada vez mais perde força. Tanto é verdade que eu e você somos vilipendiados, sim ou não? Chamado de ultrapassados, arcaicos, obsoletos, dinossauro nos dias de hoje, tentam de alguma forma silenciar-nos ou tirar a credibilidade da nossa fala. Quem concorda, diga amém. No entanto, a Bíblia Sagrada, por mais que se diga, ela é norma para nós. Ela é referência, ela é a nossa luz na escuridade, o nosso pão que sacia a nossa fome, também a nossa água que sacia a nossa sede, e a nossa bússola que nos caminha, nos direciona, nos norteia para estarmos na presença do nosso Deus. Dito isto, aqui está, distintivos entre falsos e verdadeiros profetas. Só é possível trabalhar com categorias de falso e verdadeiro a partir de parâmetros. Nesses últimos dias, a grande mentira se concentra na negação da essência das coisas. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é um celular, telefone, enfim, não importa o nome que você possa dar, mas todos eles são substantivos que visam atingir a substância.
a essência. Eu posso ter N modelos de telefone celular, porém, nós somos capazes de ajuizar. Isso aqui é um celular, não é uma chave, não é um carro, não é água, não é pedra, é um celular. A partir daquilo que nós enxergamos. E o que enxergamos nos remete também à capacidade de utilizar a nossa razão, os nossos sentidos, a nossa observação. É fundamental que você, na caminhada, também aprenda a utilizar o que Deus te deu, que é a sua razão. E a razão, ela é também uma luz natural que Deus deu ao homem e, portanto, a partir da própria observação natural, podemos ajuizar. Isso aqui é um celular. Então, vamos ver aqui o que está posto. Ou seja, quando estão dizendo que não é possível dizer o que é certo ou errado, isso é uma grande mentira. Está, portanto, errado. Olha só que interessante. Ó. Paulo escreveu sobre o diabo, porque não ignoramos os seus ardis. Ignorar é desconsiderar, não ter conhecimento. É a ideia da negação da gnose, do saber. E tem pessoas que ignoram aquilo que ele é, bem como aquilo que ele faz, que ele propõe. E algumas pessoas, inclusive, negam, inclusive, a sua própria existência. Mas nós não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso, cheio de ardil. Ele tem uma capacidade extraordinária de enganar, ludibriar. O engano faz parte do seu poder, né, da sua natureza, da sua essência. Ele é essencialmente um enganador. Ele tem, na verdade, proposto para nós, ou para a humanidade, mentiras, mas com uma roupagem tão atrativa, tão agradável, tão palatável, que o desavisado acaba sendo envolvido, porque a própria Bíblia mesmo chama, né, se referindo à serpente, que ela fora uma das animais mais astuta criada. E a palavra astúcia significa habilidade em enganar, capacidade de enganar. E nós não podemos fechar os olhos para isso, porque a Bíblia mesmo nos afirma que ela, enquanto a antiga serpente, tem a capacidade de enganar as nações. Imagina um ser cuja habilidade se concentra na capacidade de enganar, que consegue enganar as nações, não conseguirá enganar uma pessoa, um homem, a mim, a você. Se não estivermos atentos, vigilantes, com os olhos abertos, tentando enxergar o que está por trás das cortinas, seremos também ludibriados, porque ele tem uma capacidade ferrenha, tremenda, capaz, inclusive, de se transfigurar em anjo de luz, sendo um anjo das trevas. Mas ele se transfigura, se apresenta como sendo sem ser, conforme está aí no texto bíblico. E nós não ignoramos isso. A própria Bíblia nos mostra o surgimento dessa ideia do falso profeta. Textos aqui no Novo Testamento. Palavra de Jesus. Acautelai-vos, estai atentos, vigilantes, sóbrios, né? Sendo observadores, não ficar aí titubeando, dormindo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Olha só, profeta não distante, profeta não de fora, profeta que vem até nós, no nosso meio, no nosso arraial, que tem vestimenta própria, que fala como se fosse, que se comporta como sendo, tem toda uma dinâmica que se assemelha, como o joio e o trigo são parecidos, e que até confunde. Olha só, falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, até dar a paz do Senhor, até fala línguas estranhas, né? Até profetiza, e até convida, venha para a igreja adorar a Deus, está lá. Porém, entretanto, mais interiormente, ou seja, a sua essência, a pessoa pode colocar uma roupa parecida, mas jamais conseguirá esconder a sua própria essência. Mas interiormente são lobos devoradores. Que interessante, né? A figura de ovelha contrastada com a figura do lobo. E não um lobo qualquer, um lobo capaz de dilacerar a sua presa. Aproxima-se como ovelha,
uma boa conversa, uma boa lábia, uma pessoa que tem uma habilidade oratória descomunal. Só que ao final do processo, a proposta dela é dilacerar a pobrezinha da ovelha. Olha só, ainda bem que temos pastores, olha só, lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Também está escrito, porque se levantarão falsos cristos. Percebam aqui, palavras de Jesus, não minhas, né? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais, e farão prodígios, para enganarem, se possível for, até os escolhidos. Olha só, a questão é séria. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como dentre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Por que eu fiz questão de ler esses textos? Primeiro, são bíblicos. Segundo, estão no Novo Testamento. Terceiro, boa parte, palavra de Jesus. E em quarto lugar, aqui são mencionados nomes de pessoas de referência, pessoas que de alguma forma são modeladoras de pensamento, que influenciam, que chamam a atenção, capaz de conduzir povo, rebanho. Ali está a figura, profeta, apóstolo, mas o quê? Doutores, cristos, olha só, as categorias, categoria de profeta, categoria de Cristo, categoria de mestre, categoria de doutor e categoria de apóstolo. Quem não quer ouvir um apóstolo? Quem não gosta de ouvir um profeta? Um doutor, um mestre que fala bem, que conhece, não são pessoas quaisquer, não é uma pessoa que nasceu, surgiu sem expressão, não, pessoas expressivas. Percebam aqui esse poder simbólico carregados nessas expressões, apóstolo, mestre, profeta, Cristo. Não é porque se chama, se julga Cristo, ou profeta, ou um apóstolo, que merecerá só por isso a nossa credibilidade. É preciso avançar, não somente o título ou a roupagem. Quem concorda, diga amém. Amém. Olha só, está ali, ó. É fundamental que saibamos o quê? Discernir espíritos. E discernir significa distinguir, separar, dizer o que é do que não é. Porque não tem jeito, né? Ovelha não anda com lobo. Porque o lobo tem por natureza se alimentar da pobre da ovelha. Ou uma coisa ou outra. Água é água e óleo é óleo. Não são misturas homogêneas, não tem como misturar. O quimismo da água e do óleo não permitem essa junção, essa mistura. De sorte que é fundamental que saibamos discernir espíritos. E esse discernimento você pode usar de várias maneiras. Seja a partir da capacitação do próprio Espírito Santo, que vai te revelar, dizer, te dar a capacidade para conhecer e, portanto, distinguir um ato sobrenatural, uma manifestação esporádica, momentânea, para atender uma demanda específica, ou também discernir a partir da sua própria experiência, vivência, maturidade. Eu não posso ignorar a obviedade das coisas. É incrível como as pessoas são tão manipuladas e conduzidas de forma tão assim, idiotizadas, que é somente uma rápida olhadela, de um soslaio qualquer, uma observação rápida, é possível discernir, constatar, mas às vezes nós estamos tão tomados de dependências, de carências, de fragilidades, que somos capazes de dar o que não temos, por conta de uma pessoa que sabe manipular as questões. Aí isso aqui não se aplica somente às mulheres, também aos homens. Mas também a mulher é um elemento frágil por conta disso, porque em função de N carências, vem um 7-1, pelo amor de Deus, meus irmãos, e que engana a pobrezinha da bichinha, e arrebata a ovelha, e a bichinha é capaz de dar a sua renda toda a sua lã vai embora, por conta de um salafrário, que vem com uma aparência de profeta.
em nome de Deus, engana a pobre viúva. É preciso atentar para isso. Não sou psicólogo, ainda bem, não sou psicólogo. Mas está aí, né? Aqui tem trocentos aqui que são, e sabem muito bem como isso acontece. Às vezes as coisas estão tão claras para nós e não queremos ver, não queremos enxergar. E o diabo sabe disso. Ele sabe o que gostamos, sabe o que necessitamos, sabe das nossas fragilidades. Ele não vem oferecer a você água quando você estiver com fome. Está com fome? Aqui estão essas pedras. Transforme-as em pão e sacia a sua fome. Vamos lá, né? É fundamental que saibamos discernir os espíritos. Use a sua capacidade observativa, a sua capacidade sensitiva, a sua capacidade de sentidos, de observar. E fique sempre com o pé atrás. É preferível cautela do que ser uma pessoa imprudente. É interessante que a prudência está vinculada a essa questão ligada de capacidade de antever problema. Eu tenho uma filha de 22 anos, né? Estou ficando velho, aleluia, glória a Deus, né? 22 anos. Ela também, né? 22 anos, porque diz lá a canção que depois dos 30 é panela velha. Olha só que ofensa, né? Que música tão ultrapassada, né? Tem músicazinha dessa, não? Panela velha? Não conhece panela velha? Jesus, então esquece, então apaga, então deleta. Né? Melhor assim, né? Melhor assim. Depois dos 30 já é panela velha. Então assim, aí tem 22 anos, 23. Quer casar, como qualquer pessoa normal. Está no Senhor já há 2 anos sem namorar ninguém. É solteira, é crente, é estudiosa, é bonita, é maravilhosa. É minha filha. Olha aí que benção, né? E tal. Aí, agora assim, não vai escolher qualquer um, é só observar como a pessoa trata os seus pais, como a pessoa trata Deus, como ela é em relação aos seus estudos, ao seu trabalho, é responsável. É observação nua e crua. Não precisa revelação. Porque está aí, né? Aí uma pessoa que não é capaz de honrar o seu pai e sua mãe, vai te honrar, não vai. Se o pai e a mãe, para ele, né, são pessoas de segunda categoria, que dirá você? Só que não, pai, mas é maravilhoso, é bonito, é um gatinho, né? Então vai, filha, vai. Depois não diz que papai avisou. Não é porque Deus me revelou. Aqui só uma comparação clara. Fruto da observação. Para conhecer uma pessoa, precisamos conviver com ela. Não é porque falou bonito, pregou bem, entregou revelações 1000, revelou CPF e placa de carro e tal, que você vai. Não é isso, é convivência. As pessoas são tão levadas a admirar certos comportamentos que ignoram, inclusive, pessoas que ela conhece de verdade. O seu pastor, por exemplo, né, às vezes, o pastor é desconsiderado, que está ali, conhece, convive, tem uma história, tem todo um laço de conhecimento e tudo mais e tal, por conta de uma pessoa que chegou agora no cenário, a pessoa ignora toda uma história e vai atrás sem saber, né, a origem, a história, a formação, o contexto e por aí vai. Não se pode fazer isso. É a pessoa que quer ser enganada. E o diabo quer enganar e juntou a fome com vontade de comer, né? Aí vai embora, né? Olha só, a Bíblia Sagrada nos dá algumas referências. Até que... MBD aqui, tá? Me avisa isso, não? Está ali, ó. Isso aqui é um olhar de quem conhece. É só olhar para o pastor Ronaldo, você já sabe que tá na hora. É só olhar para ele, não precisa de revelação. Está ali, irmão, está ali já. Está ali. Olha só, ó. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder tal sinal, que interessante, né? Aqui não está a dizer que uma pessoa que falou e não cumpriu, não. E se tal sinal se cumprir, está lá, ó. Ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Não é porque se cumprir um sinal, não é porque
Caiu fogo do céu, né? Porque a vara se transformou em serpente, né? Porque houve um certo milagre, uma certa ação mirabolante que será a causa fundamental para decidir se você seguirá ou não. Se tais profecias até acontecerem, mas se o resultado, a motivação for esta, vamos servir outros deuses, está no texto. Não ouçais as palavras desse profeta, porque profeta de verdade te levará para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Olha só, distintivos entre profetas verdadeiros e falsos. A manifestação de poder. É claro que um profeta, Deus honra, Deus confirma, Deus opera. Haja vista a presença, a história de Samuel, que a Bíblia diz que Deus confirmava categoricamente suas palavras, a vida de Elias, que desceu o fogo do céu, de Eliseu, que o mar, né, o Jordão se abriu, mortos ressuscitaram, uma questão poderosa, maravilhosa, mas para além disso, para além das manifestações sobrenaturais, é possível, é preciso atentar aqui, ó, para a vida do profeta. O que vai chancelar, carimbar, se ele é de Deus ou não, é a sua vida, é o seu comportamento, é a sua conduta, forma de agir. Isso não é do dia para a noite, tem que ser da observação e da convivência, não é do dia para a noite. Para fechar aqui a minha fala, por favor, abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4. O pastor Ronaldo pediu, vamos falar com vibração, vibrante e tal. Estou aqui, eu sou uma pessoa que obedeço. Aleluia! Eu sou uma pessoa obediente. 2 Reis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Diga aleluia. Eu não achei ainda não, estou aqui procurando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha só. Isso. Está aqui. Capítulo 4. Ali a história da mulher sunamita. Versículo 8. Ó, é 2 Reis, tá? Para aqui repisar. Já que é o livro, portanto, concorda. O livro, o 2 Reis. Isso aplica-se para Samuel, Reis e também Crônicas. Já as cartas, segunda carta de Paulo, segunda Timóteo. Aqui, ó, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que, quando? Olha só, vamos ver só. Todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tem o quê? Tem observado, perceba, querido, aqui não sabemos quanto tempo, mas o fato é que um tempo elástico que a possibilitou observar. Tem observado, ato contínuo, constante, nós somos observados. E que bom que somos, porque ao sermos observados, constatarão que nós somos homens e mulheres de Deus. Amém? Ó, ela diz, eis que tem observado que este que passa sempre, olha só aqui esse, né, esse advérbio de tempo aqui, sempre, de modo, e pegou agora, né? Ó, mas sempre tem a ver com constância. Por nós é um santo homem de Deus. Ela só constatou que Eliseu era um santo homem de Deus depois que ela observou. Não seja enganado, não seja manipulado, não seja conduzido por qualquer pilantra, qualquer pessoa que tem uma roupagem de evangélico, que usa o nome de Deus, se arvora como profeta, mas não tem vida no altar, não tem vida com Deus. Permita-se ser conduzido e guiado por aquele bom pastor. Ele te guiará a pastos verdejantes e também as águas tranquilas. E ao final de tudo, refrigerará a tua alma e você estará para sempre com o Senhor. Deus te abençoe fortemente, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, confesso que eu estava um pouco desconfortável de compor esta equipe. Imagina, né, doutores, mestres, eruditos. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Pedi a Deus, tive a resposta essa semana ainda, quando eu vi a notícia de que Fernanda Montenegro e Gilberto Gil foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras.
Então eu posso falar aqui no meio deles que tá tudo, virou tudo bagunça, né? Vamos lá. Perceberam a fala do pastor Gilson? Uma fala séria. E eu anotei algumas palavras importantes. Falsos profetas, discernimento. Nós vamos conversar um pouquinho a partir de agora. Falsos profetas. Se você pegar a origem da palavra, a etimologia, é pseudoprofetes. Falsos profetas. Pseudoprofetas. Ou seja, não são os profetas verdadeiros. E Jesus, ele faz um grande alerta no Novo Testamento acerca dos falsos profetas, desses pseudoprofetas. E diversas vezes. Eu posso destacar 3 coisas rapidamente. Já foi falado na fala do pastor Gilson. Lobos em pele de ovelhas. E tem algumas outras características desses lobos. Se for possível, enganariam até os escolhidos. Só não engana se a gente tiver aquele período de observação, se a gente tiver o discernimento. Senão, até os escolhidos serão enganados por eles. Eles são um problema grave, como foi no Antigo Testamento, na época da pós-divisão do reino. Foi um problema gravíssimo para o povo de Israel. Eles também são problemas para os dias atuais. Não são o maior problema para a igreja. O maior problema para a igreja é a falta de conhecimento. Mas é um problema grave também que atrapalha a saúde da igreja contemporânea. Amém? Igreja contemporânea não tem nada a ver com aquela igreja 66, não. A igreja da pós-modernidade. Fica melhor assim, né, pastor? E outra coisa que Jesus falou, ainda que eu acho muito interessante. Quando chegam para Jesus e falam, Senhor, vai acontecer isso, né? Em teu nome, expulsamos demônios, falamos línguas estranhas e profetizamos em teu nome. Resposta de Jesus, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então não adianta fazer chover, como o pastor Gilson falou, descobrir placa de carro, umas coisas imbecis, coisas que não agregam nada para o crescimento da igreja, porque naquele dia, eles podem estar enganando agora, mas naquele dia, o grande dia do juízo, vai chegar o momento que eles vão achar que tem alguma parte com o reino e Jesus vai dizer, fica longe de mim, vocês não têm nada comigo, vocês são enganadores, falsos profetas. E se você pegar essas falas de Jesus no Novo Testamento, fazendo ali uma relação com a lição, nós entendemos 2 coisas interessantes. Primeiro, Jesus confrontou esses falsos profetas. O confronto tem que existir. O confronto é ir de encontro mesmo, não é ir ao encontro para se juntar. É ir de encontro para chocar, para bater, para ter ali um choque que tenha algum resultado prático. Então nós devemos confrontar os falsos profetas. Não podemos deixar eles à vontade. Eu acho muito interessante quando eu vi um debate na internet, pastor Silas desmascarando alguns falsos profetas, e as pessoas comentando, se o próprio crente estão se degladiando com tanta coisa importante no Brasil, mas não são os próprios crentes, é crente contra um falso profeta, que está enganando um monte de gente. Então tem que haver o confronto. Jesus confrontava, e nós temos que confrontar do mesmo modo. E a segunda coisa interessante, que tem que ter o discernimento. Discernimento, eu acho muito engraçado, nós pentecostais, eu me incluo porque eu faço parte, também faço a mesma coisa, somos assembleanos. Eu acho muito interessante quando o crente é batizado com o Espírito Santo. Ele busca, ora, jejua, vem todo culto, consagração, vigília, aí ele é batizado. Cujo a característica principal, a evidência é o falar línguas. Mas não é o único dom de revestimento de poder. Não, é um dom. E é o menor dom. Mas aí ele se dá por satisfeito. Já sou batizado, falei língua, aí começa a esfriar. Deixa de buscar novamente como ele estava fazendo. Começa a dar aquela caída no padrão. O comodismo. Eu já sou batizado. Sendo que tantos dons mais importantes para buscar. E eu posso dizer que o mais importante, nesse contexto, seria o dom do discernimento. Que o crente tem que buscar. E a maioria do crente, se eu perguntar aqui, até eu vou levantar a mão, que não estou buscando muito, tem que buscar todo o tempo esse dom, que esse dom é importantíssimo, como eu falei no início, para a saúde da igreja, do corpo de Cristo. Então temos que buscar esse discernimento. Bem, nós vamos falar aqui, ó, o que é um falso profeta? Temos 3 linhas aqui de pesquisa para a gente debater nos próximos slides. Alguém que diz falar em nome de Jeová, é um exemplo. Eu estou falando em nome
de Jesus, em nome do Deus de Israel. Pode ser alguém que está intermediando ou é intermediário de uma falsa divindade, um falso Deus. Também acontece, nós vamos dar um exemplo próximo também. E alguém que foi anteriormente chamado, mas, porém, todavia, abandonou o caminho. Quando você abandona o caminho, ou você deixa de seguir o verdadeiro Deus, está ali, ó, os profetas cegos caindo no buraco, um monte de gente seguindo ele vai cair no buraco junto. E graças a Deus pela uma igreja que é conhecida como a Igreja da Palavra, onde nós temos praticamente uma blindagem. Quando se frequenta a escola dominical, o pastor está cansado de falar, venha blindar a sua família, porque senão você vai cair numa lábia de um falso profeta desse, vai ver uma pregação estranha, vai ler um livro de alguém que não tem compromisso com Deus, é um falso profeta. Você vai seguir e vai cair no buraco. Queridos, por força do trabalho, de viagens que eu fazia muitas viagens antigamente, hoje não, graças a Deus estou parado, também por conta da pandemia, eu visitei muitas igrejas, dentro do Brasil, até fora do Brasil. E posso dizer para vocês, não sai daqui para fazer aventura não, você vai se arrepender. Ou faz o seguinte, faz um teste, vai lá para ouvir. Não estou dizendo que nós somos os melhores, tem igreja boa também, mas com certeza nós somos a igreja da palavra. Quando você ouvir uns absurdos por aí, você volta correndo, eu tenho certeza. Vamos lá, profetas de falsas divindades, vamos falar um pouquinho dessa palavra estranha, Baal, que na verdade o Baal é uma polissemia, né? O que é uma polissemia? Tem vários tipos de Baal. Não é o objetivo da lição, mas nós vamos citar rapidamente para que os irmãos possam entender daqui por diante. Vamos falar de Baal. Baal é uma divindade pagã, foi introduzida no arraial do povo evangélico, desde a época que eles moravam em tendas, já existia essa divindade naquela região. Foi introduzido, principalmente porque ele era chamado o deus da fertilidade, ou da agricultura, porque fertilizava a terra para ter, né, abundância de viveres, etc. Aí o que acontece com Baal? Porque o povo de Deus foi gravemente afetado por essa falsa divindade. Chegaram o momento dos israelitas orarem a Deus, adorarem a Deus, mas na hora de pedir chuva, pediam a Baal. Olha que coisa estranha, no meio do povo de Deus. Então a gente tem que falar um pouquinho dessa figura. Está relacionado seu nome, né, com o Senhor, ou marido. E ele, por essa polissemia da palavra, tem vários Baals. Por exemplo, você vai encontrar Jerobaal na Bíblia, vai encontrar Et-Baal, vai encontrar Beal-Melcart, Beal-Amon, Beal-Zofer, Beal-Peor, Beal-Hadad, tem Beal-Hadad lá. Então, nos dias de hoje vai ter Beal-Lula, Beal-Datena, Beal-Moro, vai ter tudo que é Beal. Tudo isso é Beal. Tem idade na Bíblia, Haddad, Pedro Beal, tem tudo. A gente tem que ter cuidado. Eu estou rindo porque tem os Baal no dia de hoje. E é justamente essas figuras aí. Tá bom? Mas o Beal Haddad está lá, eu não inventei não. Está lá, Beal Haddad. E por que tem tantos nomes dessa polissemia? Porque dependendo da região, a região dos amorritas chama assim, região dos israelitas chama assim, dos cananeus é assim. Ou o sentido, que é da fertilidade, mas um tem a ver com a chuva, outro tem a ver mais com a parte da agricultura. Outro diz que alguns desses Baals dizem que até uma árvore genealógica, filho de Dagon, aí também é pai de Azarote. Uma loucura. É uma loucura. É falsos deuses. Baalins, né, que fazem os santinhos dos vários tipos de Baal que se cultuavam na época. Isso é gravíssimo para um povo escolhido por Deus que deveria adorar apenas um Deus. Um povo que deveria, por essência, ser um povo monoteísta. Isso é grave. Vamos continuando. Quando a gente fala de Baal, o mais comum, história bíblica, pregações que a gente assiste, é a história do confronto de Elias no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Isso é o mais comum, mas Baal era tão sério, e nos dias atuais ele continua existindo, que eu vou ter que citar alguma coisa para vocês do baalismo, que é o culto a Baal. O culto às práticas pagãs da época, também sendo utilizadas no dia de hoje. Eu posso trazer para vocês uma palavra aqui, eu peguei a fonte, pastor John Mabry.
Como é que fala o nome dele? Só a Cíntia que sabe. Tá? Mas esse pastor presbiteriano, ele tem um artigo que eu achei muito interessante e está sendo muito estudado nos Estados Unidos, esse artigo dele, por observações políticas sobre o proceder do Partido Democrata e seus seguidores nos Estados Unidos. Barack Obama, ele abriu uma conferência do Partido Democrata falando 4 coisas que esse pastor observou. A primeira coisa que ele colocou aqui é homossexualismo, defendendo o homossexualismo. Segunda coisa, uma liberdade sem ética. Terceira coisa, a favor do aborto. E a quarta coisa, um ambientalismo radical. Aí esse pastor fez uma relação com o Antigo Testamento, livro de Reis, livro de Crônicas. E ele pegou justamente essas 4 coisas, eram as coisas difundidas no culto a Baal. Porque cultuar a Baal não é apenas ficar de joelho em frente a um Baalim, uma estátua, não. Tinha que ter um procedimento, um ritual. E o ritual justamente era defender estas 4 coisas principais. Então o Baal está aí. Baal está acontecendo. Baal está invadindo o Brasil. Não podemos deixar Baal voltar a tomar conta do nosso Brasil. Temos que fazer essa defesa, sermos apologetas à palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. São os liberais do dia de hoje. Para não dizer que são liberais em tudo, tem um nome bonito, são progressistas. Mais bonito falar progressista. Liberais, comunistas, socialistas, não importa. É toda essa bagunça esquerdopata aí, é tudo que eles pregam. A verdade é essa, tá bom? Quem quiser anotar o nome desse pastor e fazer a pesquisa, eu pesquisei e fiquei muito impactado, porque é uma verdade, quando ele traz as referências. Pode passar para mim, meu irmão? Eu tenho aqui no papel, no final eu falo, para não virar a página aqui agora, tá? Eu botei uma imagem aqui que tem a ver essa imagem. Tropa de Elite 2, inimigo agora é outro. Por quê? O que será que tem a ver? Tem a ver com a lição. Porque se enfrentavam muitos os falsos profetas, sabendo que eles estavam adorando outras divindades. Então, Elias fez isso. Opa, eu estou vendo coisa errada, vou orar a Deus e vou enfrentar, confrontar esses falsos profetas. Mas quando você bota o inimigo agora é outro, são os profetas falando em nome de Deus infiltrados. Aí é mais difícil. Quem viu os 2 filmes vê a diferença. E a gente tem que ver a diferença dentro da igreja. Porque é muito fácil você enfrentar uma idolatria mundana. É fácil. Eu frequentei um seminário católico, estava estudando lá Mariologia, Angelologia, que pra gente, quando estuda no seminário evangélico, a gente sabe que não é Mariologia, é Mariolatria, porque eles têm veneração a Maria. A gente sabe que não é angelologia, eles fazem angelolatria, adoração a anjos e a santos. Então é fácil você combater quando você vê que está explícito. Coisas erradas, errôneas, coisas absurdas. O próprio Elias no Monte Carmelo ficou parado, vendo os procedimentos estranhos, abomináveis dos profetas de Baal. Rituais entrando em transe, se automutilando, coisa absurda. Então isso é fácil da gente identificar. O difícil é identificar os profetas falsos falando em nome de Deus, usando a chamada teopneustia, impostando a voz, levantando no meio da igreja, assim diz o Senhor. Aí é difícil. Se o pastor da igreja, o anjo da igreja, não tiver o discernimento, vai deixar ele falar, tomar conta do culto. Então, na hora, ele, opa, aqui não. Aqui tem profeta colocado por Deus. Se for de Deus, depois eu deixo você falar, você vai falar para mim depois lá dentro. Agora, nada pode atrapalhar o culto. O culto é inviolável. Profeta de Deus não vai deixar um falso profeta tumultuar dentro do culto. Mas tem um monte tentando e fazendo bagunça aí pelas igrejas do Brasil e do mundo. Então é muito difícil, pode passar, e muito preocupante. Para isso, para a gente entender esses falsos profetas, vamos contar 2 historinhas. Mas são histórias reais, com fundamento e com referência na Bíblia. Eu só vou falar de uma forma diferente para conjecturar, para facilitar o entendimento dos irmãos, porque são histórias conhecidas, então nós vamos resumir para não ter que ler 20 versículos de cada capítulo dessas histórias. Primeiro, falso profeta de Jeová. Vamos contar a história de Micaías e os profetas do rei Acabe. Fazendo um estudo, eu vi que tem gente que confunde Micaías com Miqueias. Não tem nada a ver, tá bom?
Micaías é o livro de Crônica, livro de Reis, e Miqueias é lá, profeta menor. É um conteúdo importante, porém é bem pequeno o seu conteúdo. Então vamos falar de Micaías. Quem era esse camarada? O que aconteceu ele com o rei Acabe? Rei Acabe, bom, eu estou entendendo que os irmãos já sabem que houve uma cisão dos reinos, Reino do Sul, Reino do Norte, tá bom? Para a gente adiantar aqui a historinha. Aí vamos lá. Rei Acabe ia entrar em guerra contra os sírios. Povo poderoso, povo que dava medo. E ele não estava muito bem com Deus, né? Pelas suas práticas pagãs. Então, Acabe resolveu fazer uma aliança, pedir ajuda para o rei do sul, que era para irmãos, mas inimigos. Josafá. Josafá foi ao encontro de Acabe. Aí Acabe, para ter uma garantia se ia prevalecer ou não na guerra contra os sírios, resolveu chamar 400 profetas. Chama 400. E ele consultou 400. Os 400 falaram assim, pode ir para a guerra que o senhor vai vencer. Acabe ficou feliz. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Resolveu o problema. Quando Josafá chegou, Josafá, a proposta é essa, nós vamos se unir contra os sírios, vamos ganhar a guerra, me ajuda, papapá. Aí Josafá tinha um pouco mais de discernimento espiritual, ainda tinha algum, nessa época. Ele falou assim, tudo bem, mas desses profetas aí, tinha algum profeta de Deus? Não, tinha os profetas nossos aqui, que minha mulher chata pra caramba aí, trouxe lá da terra dela. Não, eu quero ouvir pelo menos um de Deus. Tem algum? Pô, tem um, mas o cara é chato pra caramba, meu irmão. Tal de Micaías, eu odeio o cara. Toda vez que eu consulto o cara, só fala contra. Nunca fala nada de bom que vai dar certo para mim. Só fala que vai dar errado. Por isso que eu não quero mais ele. Mas Josafá falou, pô, traz o cara, vamos perguntar. Só que ele mandou um mensageiro antes, instruir Micaías, pô, fala que vai dar certo, pelo amor de Deus, não tumultua não arruma rolo. Pô, o rei vai ficar chateado, é uma guerra que ele tem que ganhar. Micaías, você quer que eu fale? Eu falo isso aí então. Chegou na presença do rei, então vai dar certo, vai lá. Peraí, mas você está falando de Deus ou está falando para me agradar? Estou falando para agradar o senhor, pô. Mandaram eu falar isso. Não, eu quero que fale a verdade. A verdade? Então não vai, que vai dar ruim, vocês vão morrer, vai pegar tudo, não vai. Aí, tá vendo, Josafá? Falei que o cara só fala contra. Mas não vou ficar com a sua opinião de um, vou ficar com a opinião de 400. Ele foi para a guerra, mas ele ficou com a pulga atrás da orelha. Então, Acabe falou assim, olha, eu vou me disfarçar. Eu não vou ficar nos primeiros carros, não, para não pensarem que eu sou o rei do norte. O rei que é o alvo. Eu vou ficar no meio da galera lá, com a minha armadura completa, mas disfarçado, no meio dos soldados. Deixa Josafá aparecer mais. E assim foi feito. Preste atenção na história. Preste atenção. Chegaram os sírios, começou a batalha, viram aqueles carros na frente, foram logo em Josafá. Josafá, malandro, ainda tinha um pouco de discernimento. Na hora, viu que ia morrer, pô, estou me confundindo com Acabe. Senhor, me livra dessa daí, eu prometo melhorar, pelo amor de Deus. Aí Deus teve misericórdia. Pediu a Deus, Deus ajuda. Aí na hora os sírios, opa, vamos deixar esse cara quieto, que não é ele não. Nós estamos confundidos. Vamos procurar o cara certo. Do nada, não sei quem, não sei como, um soldado sírio lançou uma flecha para o alto, sem olhar. Milhares de pessoas no povo, milhares. Aonde caiu a flecha, meu irmão? Em Acabe, no meio dos soldados. Pior, entre as juntas, porque cada armadura, quem é militar sabe, você veste o EPI, militar, um colete balístico, e tem o lugar das juntas de movimentação, para não perder a mobilidade, tem os lugares vulneráveis. Aqui nas juntas, né? Pescoço. Caiu justamente na junta aqui do braço, onde era o único lugar que podia entrar a flecha. Pum, caiu. Acabe tombou. Acabe tombado, desanima os soldados, seu líder tombado. Então tentaram levantar ele de qualquer jeito. Vive, não morre, pelo amor de Deus. A gente vai ganhar a guerra, a gente está indo bem. Aí não teve jeito. Anoiteceu, Acabe morreu e se ferraram. E se cumpriu a palavra de Micaías, que falou a verdade lá. É um verdadeiro profeta contra os falsos profetas. Né? Se ferraram aí na NVI. Se ferraram está na NVI. Não, na linguagem de jovem. Se lascaram. Né? Mas os irmãos entenderam a história? 400 falsos profetas. A palavra de um prevaleceu porque era a palavra verdadeira. Então não tem como fugir, meu irmão. Não tem. Não tem. Tá? Segunda história.
o confronto entre Jeremias e Ananias. Aqui já é uma outra situação. A primeira situação, um verdadeiro profeta contra um falso profeta. A segunda situação agora é um verdadeiro profeta contra um falso profeta que está falando que é verdadeiro. O outro lá não. O de Acabe falou, não somos profeta desse Deus mesmo não. Somos de Baal. Agora a situação mudou. É um que fala mais bonito do que Jeremias. É um que engana o povo de tal forma que todo mundo que acredita no cara, porque ele é popular. Ele fala o que todo mundo ouve, que todo mundo sai feliz quando ouve ele. Que é o Ananias com H. Segunda historinha, para a gente fechar e entregar aqui. Ananias. Vocês sabem que o povo estava no cativeiro babilônico. Passou alguns anos lá, povo do sul. Foi profetizado por Deus. E Deus mandou Jeremias colocar um jugo. Jugo vocês sabem o que é, né? Aquela parte do carro de boi, para não deixar cada boi andar para um lado. Ficar preso ali, ficar preso. Então Jeremias vestiu um jugo igual o boi, só com um jugo de madeira, igualzinho, carro de boi. E ficou andando com aquilo para simbolizar que o povo ia ficar um período grande no cativeiro, sofrendo na mão dos babilônicos. Ele andava com jugo. Muito bem. E ele falava a verdade, que Deus mandava ele falar. Até que apareceu um outro profeta, se dizendo profeta de Deus, começou a inflamar o povo, falar que esse cativeiro ia durar no máximo 2 anos, que Jeremias falou era tudo mentira, que Deus tinha falado com ele novamente. E ele usou aquilo que eu falei, teopneustia. Aquilo, quando faz aquilo, o povo cai fácil. O que é teopneustia? Teo, Deus. Pneustia, pneu, ar. É quando alguém sopra o que Deus fala. Então ele impostava a voz, assim diz o Senhor. Até hoje é assim. Quando o falso profeta falou essa frase, todo mundo, ai meu Deus, é Deus falando. Calma, você nem ouviu a profecia ainda, já está dizendo que é Deus. Mas era assim. Então quando falava assim, diz o Senhor, todo mundo parava para ouvir. Aí Ananias vinha e falava, ó, já está acabando, vai dar tudo certo, nós vamos ser livres, vamos prosperar. Deus falou comigo pessoalmente. Deus falou nada. Mas ele falava que Deus falou. Aí, pior, ele pegou Jeremias, quebrou aquele jugo de madeira que Deus tinha mandado Jeremias usar. Quebrou, pode quebrar que acabou o cativeiro. Não vai precisar de jugo mais nenhum, quebrou. Jeremias foi orar. O que Deus falou? Jeremias, confronta. Vai lá e fala que eu falei tudo diferente. Isso é um falso profeta. E é o seguinte, e agora eu vou botar um jugo de ferro, quero ver quebrar. Para simbolizar que o povo vai sofrer muito tempo e minha palavra vai se cumprir. Aí botou um de ferro no Jeremias. Coitado de Jeremias, ele pagou o pato, mas o profeta de Deus tem que sofrer pela palavra, né? Pelo evangelho, se fosse hoje, tem que sofrer. Ele vestiu um jugo de ferro e foi falar para o povo, ó, vai demorar e quem falar diferente do que Deus mandou falar vai morrer. E vai morrer logo. Dito e feito. Quando ele lançou a palavra, dizendo que ia acontecer com quem falasse contra a palavra que Deus deu a ele, ia morrer. Ananias morreu. Aí todo mundo viu que era um falso profeta, foi enganado. Agora é tarde. Agora é tarde não, ainda dá tempo de se voltar para Deus verdadeiro e adorar o Deus verdadeiro. Tá bom? Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Então eu fico feliz. Contei essa historinha meio engraçada para ninguém dormir, tá bom? Vamos lá, queridos. A verdade é que não acabou não. Obrigado. A verdade é que desde o início da humanidade, né, sempre a gente encontra gente falando falsamente em nome de Deus, né? O Alex falou sobre assim diz o Senhor, mas na verdade lá no Éden a gente vem perguntando, foi assim que Deus disse? Não é? Então é uma maneira de você ver enxergar, né, esse espírito satânico, esse espírito, né, de adulteração, de distorção da palavra de Deus, né, de falsificação da palavra de Deus, desde o começo lá da humanidade. Os nossos colegas aqui, eles falaram sobre vários exemplos, né? Balaão, os profetas favoráveis a Acabe, os contemporâneos lá de Jeremias, né? A profetisa Jezabel. Se a gente avançar no texto bíblico, a gente vai ver lá em Apocalipse, né, a igreja de Tiatira. Então, independente de qualquer lugar, de qualquer época, né, de qualquer circunstância, a gente vai ser sempre falsos profetas dispostos a semear, né, a confusão, o caos, né? Semear o engano da parte de Deus, da parte do diabo. Na verdade, cada geração que se sucede, né, tem a sua geração também de falsos profetas. Por isso que o conselho bíblico é provar se todos os espíritos, se ele é ou se são de Deus. Né? Provar os espíritos é a maneira da gente entender ou da gente saber se realmente falam
em nome de Deus. Uma coisa interessantíssima, né? O Vaninho acompanhou comigo, a gente foi, né, na aceitação, na cerimônia de recebimento do nosso colega André Batalhão, que deve estar aí na internet assistindo essa ministração aqui, e um pastor, ele falou um negócio muito interessante. Ele disse que por muitos anos ele esteve na casa de Deus, mas ele não havia realmente se convertido, até que um dia ele ouviu o Billy Graham, e diz que o diferencial da mensagem de Billy Graham é que toda vez que ele fazia uma citação, ele dizia assim, the Bible says, the Bible says, the Bible says, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E ele disse que foi tão impressionado por aquilo, porque até então ele tinha muitas pessoas que falavam coisas, né, citavam esporadicamente a Bíblia, mas não empregavam com tanta ênfase essa ideia de que a Bíblia diz. Então, a luz é essa. Se a Bíblia diz, a gente encontra respaldo. Se esse homem, né, se essa mulher, se aquele que está falando em nome de Deus, se ele realmente é um verdadeiro profeta ou é um falso profeta. Então, quando João deu crédito, quando João escreveu, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se esses espíritos são de Deus, na verdade ele estava combatendo alguns falsos mestres que já existiam lá na igreja, no começo da igreja, né? Na igreja primitiva, digamos assim. Falsos mestres que vinham cheios de ensinos helenísticos, gregos, ensinos corrompidos por determinadas ideias erradas a respeito do que era virtude, do que era santidade, né? Revelava uma verdade, algumas pessoas revelavam uma verdade e diziam, olha, isso não está disponível para todos, só os mais iluminados é que podem saber disso, né? Geralmente o falso profeta é alguém que se auto-intitula como alguém que está acima do bem e do mal, né? Alguém que tem o verdadeiro conhecimento, que todo mundo deve orbitar em torno dele. Então o movimento preconizado, começado por esses falsos profetas, por esses homens, foi chamado de gnosticismo. A ideia de que esse gnosticismo, lá no começo, ele já negava a humanidade de Cristo, ele já negava algumas coisas que nós vemos hoje na boca e na vida de alguns profetas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, né, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, se há alguma coisa que move esses falsos profetas, é exatamente esse espírito do anticristo. E nesse contexto que João adverte, né, os seus leitores. Ele diz, se por um lado o Espírito Santo testifica na vida daqueles que são genuinamente salvos, a gente vai ver lá em 1 João capítulo 2, versículos 3 e 24, o seguinte, aquele que guarda os mandamentos de Deus está nele. E nisso conheceremos que ele está em nós, pelo Espírito que ele tem nos dado. Se Deus nos dá o Espírito Santo, o Satanás dá aos falsos profetas também um espírito de engano. É esse modus operandi desde o princípio. O problema da gente é tentar entender o que é falso e o que é verdadeiro. Isso tem que ser trazido à luz. E a Bíblia diz, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então a gente tem que ter discernimento, como o Alex falou aqui, discernimento para poder entender isso. Então, à luz dessa realidade é que João fala, provai se os espíritos são de Deus. Esse termo provar é bastante interessante, quando diz que lá em Pedro diz, a nossa fé deve ser provada no fogo. A ideia ela vem lá da metalurgia, quando os metais, para que atestasse as purezas dos metais, as pessoas colocavam fogo. A Bíblia diz lá em Jeremias, não é a minha palavra como fogo e como, né, pedra que esmiuça a penha? Vamos na Bíblia. Quando as pessoas falarem em nome de Deus, mas a gente sentir que há alguma coisa estranha, vamos na Bíblia. Vamos pegar o fogo e provar se essa palavra realmente é genuína. O fogo, ele deixa descortinado todo e qualquer engano. Então, de forma prática, João ele diz que todo crente, todos nós, devemos submeter a qualquer ensino, qualquer coisa à prova, como os bereanos faziam e como nós fazemos aqui hoje. Se diz que é em nome de Deus, mas se isso não aconteceu, está errado. Se diz que é em nome de Deus e aconteceu, e essa pessoa depois, sigamos outros deuses, como o pastor Jesus falou lá no Êxodo, também está errado. Então a gente tem que saber, a gente falou que o ministério profético, o ministério de um verdadeiro profeta, primeiro, ele tem que ser coadunado com a vida que ele leva. Tem que haver coerência entre o que o profeta ensina e a vida dele.
Tem que ter coerência com o que a palavra preconiza. Esse cara pode fazer milagres, ele pode fazer fogo cair do céu, mas se a vida dele está em desacordo com a palavra de Deus, ele é um falso profeta. Então também é interessante, assim como João diz, que a gente verifica, que ele diz, provai se todos os espíritos eles são de Deus. E na sequência completa diz, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Então isso significa que esses espíritos demoníacos que impulsionam esses falsos profetas, eles estão por aí. Eles estão por aí. Né? Eles estão por aí fazendo um estrago, ao contrário do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Esses espíritos são espíritos de erro, de engano, de mentira. Bom, qual é a importância que a gente tem de provar os espíritos? Vamos tentar entender aqui. Primeiro, a importância de provar os espíritos ela é muito bem definida lá nas Escrituras. A gente vê em várias passagens bíblicas. Por exemplo, lá no livro de Neemias, ele mostra que alguns falsos profetas foram subornados, né, como Sambalate e Tobias, para profetizar contra a reconstrução do muro, para impedir a obra, né, que Esdras estava fazendo. Então a gente vê isso desde lá no começo. Quando um exemplo bacana para a gente, que todo mundo conhece sobre alguém falar, né, uma coisa que aparentemente é verdadeira, mas está impulsionado por um espírito de engano ou de mentira, é a passagem de Paulo com aquela menina lá na cidade de Filipos. Ele encontra uma jovem que fala para eles, olha, tenho visto que esses homens que anunciam a palavra são verdadeiros homens de Deus, servos de Deus. Aparentemente isso né? É uma verdade, só que esse é uma das maneiras do engano de Satanás. É o sofisma, às vezes pegar uma verdade, né, mas essa verdade, essa meia-verdade, ela vem, né, ela vem cercada de mentiras. Ela, aparentemente, se você olhar, isso aí parece ser verdadeiro, mas quando você vai no cerne, quando você vai no fundo, quando você vai entender, você vai ver que a atuação é de um espírito enganador. Então a Bíblia diz que essa jovem seguia Paulo falando essas coisas. E por que Paulo a repreende? Porque ele reconhece, né, nessa menina um espírito maligno que estava atuando na vida daquela jovem, mesmo ela falando, entre aspas, uma verdade. O grande lance é que se Paulo não se opõe àquele espírito aquele espírito enganador ali logo no começo, né, do seu ministério, esse espírito enganador permaneceria no meio ali da igreja e traria confusão. A Bíblia diz que essa menina profetizava, né, fazia e trazia lucro para... Ela era escrava, né? E se ele não tivesse repreendido aquele espírito que operava nela, ela com certeza continuaria dentro da igreja, né, causando ali problemas para a pureza do evangelho. Traria problemas ali para a pregação do evangelho ali naquele lugar. A gente então vê algumas características que são interessantes, né, nesses profetas. O primeiro está aqui, ó. Eles são gananciosos, né? Foi o caso que foi delatado lá por Jeremias. Jeremias 6,3 diz o seguinte, desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Então, são profetas que às vezes você vê que eles profetizam de acordo com a conveniência do cliente, né? Geralmente o profeta, ele não é aquele que não está preocupado em fazer a vontade de Deus, está fazendo a vontade daquele que o paga. Eu vejo hoje, por incrível que pareça, gente com profetas de live. É sério. Olha, se tiver 3.000 likes, eu entrego. Né? É verdade. E fala para você aquilo que você quer. Por quê? Quando a gente fala assim, ó, que as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, significa que elas querem ouvir aquilo que é bom para elas, aquilo que satisfaz o ego delas. Então, a gente muitas das vezes ouve as pessoas dizer, olha, Deus está dizendo que você irá vencer, que você irá triunfar, que você... Gente, vou seguir esse cara aí, esse cara, né, é bom. Né? Com ele, é o caso lá, né, do Micaías, né? Ó, mandou dizer esse negócio, eu falo, né? Mas se for falar a verdade, às vezes não é aquilo que Deus quer dizer. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões aqui. São profetas, até o Alex começou isso aqui lá no começo, né? Pode ter até começado com uma boa intenção, mas depois eles se perderam. Miqueias, capítulo 3, versículo 6, tem uma passagem bastante interessante, diz o seguinte, em vez de visões vocês terão a escuridão, e em vez de revelações haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. É um vaticínio terrível sobre a vida dessas pessoas que dizem,
né, que falam em nome de Deus. Não é se não receberem a paga aqui na terra, quando chegarem no céu terão a sua vida descortinada. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, em teu nome fizemos, em teu nome profetizamos, em teu nome... Né? Cara, isso não é a credencial para você, a operação de sinais, de maravilhas. E mesmo se aquilo que esse vaticinou acontecer, isso não significa que é a credencial, não é? Que é o prumo onde você vai medir a fidelidade desse profeta ao chamado ministerial. Né? Outra coisa, eles são superficiais. Como tais profetas eles não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade, tendo em vista que eles não receberam nenhuma mensagem de Deus para entregar, eles vão proferir um tipo de mensagem que vai, como eu disse, massagear ali o ego. Não vai questionar uma autoridade, não vai examinar um problema, não vai exigir uma mudança de posição ou um sacrifício da sua parte. Não, fica como tá tudo bem, não é? Jeremias diz o seguinte a respeito desses profetas: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Não é? Na verdade, às vezes o machado lá que está posto à raiz das árvores lá, mas então, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, Deus tem se agradado. Olha, interessantíssimo, eu conheço lá no começo da minha fé, eu fui a lugares quando eu sabia que pessoas estavam no erro, estavam na transgressão, e o profeta, entre aspas, precisava para a pessoa: meu servo, eis que tem me agradado de ti, só se for servo de Satanás. Porque Deus não estava se agradando da conduta daquela pessoa, e ela sabia. Essa pessoa sabia que estava no erro, estava buscando, não é, a reparação, buscando acertar o caminho, e o falso profeta dizia para ela que Deus estava se agradando da postura dela. Cara, não é preciso ter muito discernimento para você saber. Muito embora algumas pessoas, às vezes, se deixam levar por isso. Se deixam levar, porque querem. Se deixam levar, né? É aquele negócio de, olha, finge que está sendo enganado, e gosta de ser enganado. Uma outra característica interessante, né? Bom, eu vou fazer a pergunta aqui só para ouvir uma interação. O verdadeiro profeta é um pessimista ou um otimista? O que vocês acham? Pessimista ou otimista? Né? Na verdade, o profeta é realista, ele não vai falar aquilo que ele quer, ele vai falar aquilo que Deus mandou ele falar. Não é? É a realidade. Mas os falsos profetas, a Bíblia diz que eles não conhecem os planos de Deus, não conhecem os desígnios de Deus, nem assistiram ao seu conselho. Tem uma palavra interessante, eu acho que, né, já foi dito aqui, mas eu vou reforçar. Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Né? Outra coisa interessante, esses profetas, eles afastam o povo de Deus. Eu coloquei aqui, gente, dá para ver a cara do gordinho e da sem vergonha ali. Dá para ver que é 7. Dá para ver. Então, se é profeta que desmascara falso profeta, está ali, ó. Esse que eu estou dizendo aqui, ó. Ativação PSX, ativação do profeta do raio-x de Deus. Isso é sério, tem gente que está pagando para ver essa palhaçada aí, essa envergonhice. E aí diz, ó, as vagas são limitadas. Os segredos ensinados não devem ser conhecidos por todos, é o que eles dizem. Não, é uma casta superior, então eu vou só transmitir esses conhecimentos de Deus aqui a quem pagar. E geralmente quando paga bem, né? Vamos treinar você, ensinar para você como os profetas revelavam números de CPF, RG, placa de carro e nome. Né? Palavra de conhecimento, incognição, discernimento de espíritos, percepção extrasensorial, dom de palavra, de sabedoria, precognição, né? Parece coisa de panela, de coisa de... Ativação do paladar, tato e olfato espiritual. O negócio é sério. Já tem gente salvando ali para poder entrar depois na parada aí. Aí, pastor, eu pensei que era ativação Pix. Aí é para tu descobrir se é falso, só o seguinte, tu manda teu Pix, ele depositar. É verdade, né? Mas você vê aí, ó, destravando profetas clarividentes, profetas clareaudientes, profetas do raio-x de Deus e profetas intuitivos. Olha só, gente, quanta classe de profetas sem vergonha tem aí nesse negócio. E o pior é que tem gente que vai atrás disso. Porque também, assim como Elimas, que é o poder de Deus. Assim como Elimas, lá, o falso mago lá no livro de Atos, eles também querem o poder de Deus. Mas não querem pagar o preço por isso, querem pagar esse preço aqui, ó. Né?
fazer o tal do Pix que o Vaninho falou ali. Então, esses caras aí afastam. Essa é a primeira característica de um falso profeta relatado na Bíblia. O pastor Gilson falou isso aqui. Não adianta, se esse sonhador de sonhos sonhar no meio de ti, e ele te der um sinal ou prodígio, você, caraca, que bacana. Mas se ele, vamos atrás de outros deuses, não vá. É um falso profeta. Então, nesse caso aí, não importa o sinal religioso que ele faz, o milagre que ele faz, não importa a voz mansa, o discurso, não é? Não importa nem mesmo a manifestação do poder de Deus. Vocês acreditam que esses caras aí podem fazer milagres? Eu acredito, não é? Mas os magos lá de Faraó também fizeram, não fizeram? Isso significa que eles estavam fazendo milagres em nome de Deus? É claro que não. Outra coisa interessante, outro set aqui, né? Códigos da unção quântica. Esse até eu queria, que esse aqui é poderoso, né? Isso aí, Ô, Cíntia, eu vou te dizer, destravando a unção radioativa. Meu irmão, o negócio é muito sério, né? Como imitadores, esses falsos profetas, eles parecem pessoas verdadeiras. A Bíblia diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz, desses se afasta. E por isso Alex falou, dentre os dons espirituais mais importantes, o salvo deve buscar o discernimento de espírito. Olha alguns critérios aqui da ação dos falsos profetas. Vamos lá. Já está 9 horas, Ivanildo. Só rapidinho, eu estou falando aqui, né? Peguei a velocidade 5 aqui, porque os meus amigos aí tomaram meu tempo, então, né? Primeiro, vamos lá. Eles acrescentam ou subtraem algo do texto da Bíblia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança a mim e Apolo por amor de vós, para que em nós não aprendais a ir além daquilo que está escrito. Se alguém trouxer para você uma outra revelação, uma outra palavra, um outro evangelho, como a Bíblia diz em Gálatas, que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito, não é? Eles invertem doutrinas que estão em contradição ao texto claro da Bíblia, né? E do contexto geral. Pega, às vezes, alguma coisa isolada, assim como o serpente fez lá, não é assim que Deus disse? Ou, não é assim que Deus disse? Não é? Será que Deus disse dessa maneira? Será que é exatamente assim? Não, mas olha aqui porque, não é? Nesse original, na verdade, não é? Se fala para mim que está no original, no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, eu estou por fora, que eu não conheço mal o português, não é? Mas eu tenho discernimento, de alguma maneira, entender se aquilo é de Deus ou não. Para onde essa pessoa está te levando? Qual é o caminho que ela quer trilhar? Continua. Ora, desconsideram verdades centrais da fé cristã. Eles negam a Jesus e sua obra, principalmente que Jesus é filho de Deus. Eles negam a vida de Jesus em forma humana, seu sacrifício vicário na cruz e sua ressurreição corporal. O apóstolo João chega a dizer lá em 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele diz, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Pai, tem também o Filho. O apóstolo João estava preocupado com algumas pessoas que, né, estavam se entrando ali dentro do Evangelho com alguns ensinos espúrios, com algumas coisas erradas. E essas pessoas, a Bíblia diz ali, as afirmações delas traziam um misto de verdade e de mentira. Mas quem é o pai de toda a ilusão? Quem é o pai de toda, né, de todo o engano, de toda a trapaça, de toda a sordidez, de tudo que está errado, de tudo que é falso? Satanás, né? O problema que a gente às vezes encontra, né, não só falsos profetas, mas até crentes, que se não são o pai da mentira, são sobrinhos, são netos, porque... não é? Andam no engano, andam no erro e se tornam até falsos profetas. Eu fui quase induzido aqui a ser um falso profeta. O Alex me fez a pergunta aqui que eu não sabia, não é? Olha só, ele pergunta, qual é o livro o autor do livro que ele leu? Imagina se eu revelo. Meu Deus, diz, é um falso profeta. Como se ele leu o livro, como é que eu vou saber? Fiquei preocupado, falei, será que ele fez um teste, uma pegadinha para saber se nós somos falsos profetas aqui? Até porque o Edivanei, quando começou a anunciar essa aula essa semana, ele escreveu falsos profetas. E um monte de gente escreveu para mim, pastor, está falso. Falso, eu falei, isso já é um indício. E o falso profeta é muito pior do que qualquer um outro.
Não é? Vamos lá, gente. Continuando. Fazem afirmações proféticas. Aliás, falou assim, ó, apresentadas com sentido de revelação divina. Assim diz o Senhor, mas que não se realizam. Jeremias, capítulo 28, versículo 9, diz: aquele que vem profetizar de paz e paz, quando cumprir essa palavra, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O verdadeiro profeta lá falar e irá se cumprir. E ainda, suas promessas são envoltas, né, em belas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não é? Se na verdade, eu tenho uma coisa bastante interessante, que uma vez eu conversando com a minha cunhada Rosane, ela estava dizendo o seguinte: você sabe por que o nome capeta, o nome capeta, a origem do nome capeta? Pois é, antigamente as pessoas nos livros de ocultismo, ao desenharem a figura lá do maligno, colocavam escondidos. Por exemplo, eles poderiam colocar, entre aspas, como se fosse uma Bíblia, aparentemente, por fora, mas dentro, quando você pegava a parte interna da capa, tinha desenhado a figura do maligno. Era a capeta. Na capeta, na parte inferior da capa, na parte posterior da capa. A frente e a parte posterior era chamada capeta. E o nome do maligno passou a ser chamado por alguns como capeta. Na verdade, houve toda uma preocupação, creio até, do Satanás, em se mostrar vermelho, com tridentes, né, conforme lá a gente aprendeu em algum momento, eu pelo menos aprendi lá na minha teologia católica, lá no começo do meu entendimento como pessoa, de que o Satanás se aparecia daquela maneira. Mas acreditem, queridos, ele não aparece assim. Ele é extremamente ardiloso. E a Bíblia não diz que ele perdeu, né, de alguma maneira, a formosura dele. Não diz. Então ele é capaz de se mostrar como alguém muito belo, alguém muito inteligente, alguém muito capaz. Por quê? Porque o intuito dele é exatamente agir para lhe enganar. Então, a gente pode dizer que as doutrinas de Satanás, as doutrinas dos falsos profetas, contêm, né, mas nem sempre, um falso evangelho de paz. Né? Eles falam de paz, de amor, de harmonia, né, de unidade, de tolerância, mas às vezes, ou em algumas outras situações, eles podem trazer para vocês explicações falsas ou exageradas sobre os juízos de Deus. Por último, queridos, então, prestem atenção a todos os espíritos, se eles vêm de Deus. Provai se esses espíritos são de Deus. Peça discernimento ao Pai. Ele não vai negar a cada um de nós. Provai se eles estão falando o que a Bíblia diz. Eis a alva. Traga eles à luz. Eles vão se revelar. Falamos sobre falso profeta, falamos sobre características, sobre distinções. Mas, como eu disse no início, é sempre bom a gente fortalecer a figura do profeta. E o verdadeiro profeta, eles são como amigos. Amigos de Deus. Somente quem anda com Deus pode refletir a verdade de Deus. O profeta, ele só era verdadeiro, a gente quando lê a Bíblia a gente consegue ver isso, porque ele tinha uma verdade vinda de Deus. Vou chamar novamente vocês aqui. Como o pastor Ronaldo falou aqui, às vezes é possível ver distinções entre as pessoas, entre as atitudes das pessoas. Por exemplo, nessa noite, o pastor Gilson, o pastor Ronaldo e o professor Alex, parece que eles combinaram de vir com uma camisa diferente da minha. E vocês enxergam em mim uma distinção deles. Mas essa distinção é apenas externa, porque não há como você presumir coisas que estão no meu interior, no interior do pastor Ronaldo, se você não tiver uma relação de amizade, se você não tiver contato com aqueles que têm contato com Deus. Se você viu que um profeta, ele dissoa da vontade de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro homem de Deus, ele vai estar sempre caminhando de acordo com a verdade de Deus. Estão batendo a foto. Então eu queria dizer aqui para vocês, essa noite, que
Tenham atenção para esse tempo, tenham discernimento, busquem discernimento, porque aquilo que não for a olho nu descoberto, espiritualmente é possível através da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Gente, obrigado pela... Vamos ficar de pé? Eu vou dar aqui reforçar um anúncio e dar outro aqui o anúncio. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muita coisa não estava combinada, inclusive a roupa, isso é verdade mesmo. Eu me senti um pouco chateado que chegaram assim, todos sem combinar com a... Então eu vim de amarelo, sem botão na camisa. Mas faz parte. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia.